A paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais um dia, né? Nós estamos felizes eu, Sara e André, estamos felizes de estarmos de volta para darmos prosseguimento à leitura do Novo Testamento, né? Nós tivemos imprevistos familiares, né? Questões de saúde e precisamos dar atenção ao que precisava de atenção, né? E por isso nós ficamos ausentes essas 2 semanas que passaram. Mas estamos aqui para agradecer a Deus, porque pelo seu amor, pela sua misericórdia e porque no fim das coisas tudo correu muito bem, né? Deus cuidou de cada detalhe e nos proporcionou, né, a solução dos nossos problemas e o socorro que a gente tanto precisava. Hoje vamos voltar à leitura do Novo Testamento. Quem puder acompanhar com as suas Bíblias, a gente aconselha que eu faça. E mesmo que seja no aplicativo, né, mesmo que não tenha uma Bíblia de papel, a gente aconselha que vocês acompanhem, né, porque muitas das vezes acompanhando a gente recebe um entendimento daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está ouvindo, né, e a gente só está aqui voltando para perseverar nessa leitura, porque a gente acredita na ação do Espírito Santo enquanto a gente se dedica à leitura da Palavra de Deus, que traz verdade de cura, salvação e libertação para as nossas vidas, amém? Nós vamos voltar ao livro de Mateus, no capítulo 13. E eu vou começar a leitura, vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 23, quando Jesus fala da parábola do semeador. Depois o André continua e a Sarinha termina pra gente, tá bom? Sarinha, você vai dar oi hoje? Vai dar tchau. Tchauzinho da Sara pra vocês. É com amor, né, filha? É com amor? É com amor. Ela balançou a cabeça. Ó, coraçãozinho que ela fez. Então vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 13. Jesus profere a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E aí logo em seguida, no verso 10, ele explica sobre a parábola, né, do semeador. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os seus ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo se recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra,
Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Versículo 24, amor. A parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Parábola do fermento. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Epígrafe, mais uma. Esse capítulo tem epígrafe pra caramba. O uso das parábolas. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Sarinha. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai vendo tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixes.
e, estando cheia, a puxaram para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amém. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde vem a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém. Obrigada, Sara. A gente termina o capítulo 13, né? Você quer fazer alguma consideração ou não? Tem alguma coisa para você falar? Sarinha? Sarinha, tem alguma coisa para falar? Essa última parte que a Sara leu, né? Aqui na Bíblia de Estudo tá anotado assim: o povo de Nazaré, que era a cidade onde Jesus havia nascido, né? Não, nascido não, onde ele morava. Ele nasceu em Belém e morava em Nazaré com a família dele. Se recusava a crer. Justo onde ele era o lar dele, né? Onde a família dele tinha constituído um lar, ali ele não teve valor. E muitas maravilhas deixaram de acontecer por causa da incredulidade das pessoas. O André e eu, antes da gente começar o vídeo, eu anotei umas coisas que a gente estava conversando e eu vou comentar aqui, porque pode ser que o meu entendimento, o nosso entendimento, né, possa trazer alguma luz, né, no entendimento de alguém, a gente possa compartilhar isso e o Espírito Santo possa fazer a obra, né, através da leitura e da meditação dessa palavra. Eu anotei assim, resumindo: o coração endurecido impede a transformação que podemos viver através do Evangelho de Jesus. Jesus ensina lindamente através das parábolas, porque infelizmente nem todos iriam crer, e ele já sabia, já tinha esse conhecimento, né? Mas que a gente possa lembrar que nós somos o maior impedimento para essa plenitude de vida que Jesus quer nos ofertar, e às vezes a gente é a maior resistência para viver isso, né? Eu também vou voltar aqui algumas coisinhas que eu anotei, pode ser que essas curiosidades também falhem o coração de mais alguém. Eu anotei assim: semeador sair para semear é o fato dele estar cumprindo o seu propósito, né? Parece uma coisa muito óbvia, mas aí a gente pode lembrar que algumas pessoas, alguns de nós, se acovardam em fazer aquilo que lhe cabe fazer. Que a gente possa ter coragem de fazer o que precisamos fazer. Aquilo que foi colocado nas nossas mãos, né? Pelo próprio Deus. E as sementes são os princípios do Evangelho de Jesus, nos quais o Espírito Santo faz brotar vida, né? E através do Espírito Santo, as sementes geram vida. Também anotei aqui, quando ele fala acerca lá da sementinha, né? Que não tinha raiz. Quando veio o sol, logo ela se secou. Que a gente sabe que o sol e a água são extremamente necessários para gerar vida, né? Mas o sol e a água, eles são para gerar vida, para favorecer o crescimento, quando
a semente é plantada em boa terra, quando ela encontra um ambiente propício para que isso aconteça, né? E aí vem o sol e cumpre o seu papel, e vindo a água, cumpre o seu papel, e aí ela vai se transformar em algo que ela nasceu para ser, mas é necessário que ela esteja numa boa terra. Também anotei aqui naquela medida que Jesus fala acerca da semente, não vou lembrar aqui qual é o versículo, mas fala na medida de 100, 1 para 100, 1 para 60, 1 para 30, né, amor? Isso. Ele fala aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o versículo. 8. Versículo 8? É. O 8 eu consigo ler rápido. E outra caiu em boa terra e deu fruto. A boa semente caiu em boa terra. Não só a semente boa, mas também a boa terra, né? As duas coisas juntas. E deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. E a gente conversando aqui, a gente entendeu que essas medidas são as medidas da fé de cada um de nós, né? Na medida da nossa fé, as sementes que foram plantadas vão trazer a verdade de Deus e vão gerar essa transformação, trazendo vida e plenitude, né? Então, como Jesus sempre fala, né? A tua fé te salvou, é a tua fé. Então, é na medida da nossa fé. Ainda que a gente ouça, ainda que a gente receba a palavra, receba a verdade, cada um de nós vai frutificar, vai crescer conforme a medida da nossa fé, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu comentar. Ah, sim, o André estava falando acerca do grão de mostarda, né? Que a gente compara muito do tamanhozinho dela, que é bem pequenina, né? E ele revela aqui que o pequeno tamanho dela ela tem uma aparência modesta. E essa aparência modesta não consegue revelar o tamanho da árvore que ela vai se tornar, né? Então, às vezes, a gente vê pessoas ou projetos que estão apenas no início, né? Que Deus tem iniciado na vida das pessoas, na vida da Igreja de Cristo, na sociedade. E quando a gente olha aquela simplicidade, né? Aquela aparência modesta, aquele tamanho pequenininho, a gente não consegue vislumbrar o que Deus vai fazer. Mas aqui Jesus está ensinando lindamente que a gente não consegue julgar e ver como Ele vê, né? Porque a gente não tem a visão perfeita, muito menos o julgamento. E conversando sobre o fermento, eu estava falando com o André, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, deixa eu trazer aqui para perto para eu enxergar melhor. O fermento tem alta potência, né? É poderoso. Quer que eu leia a passagem do fermento rapidinho? Pode ler, amor, pode ler. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Tudo levedado, então tudo homogeneizado, né? Não ficou um pedacinho com fermento e outro pedacinho sem fermento, não. Tudo harmonizado, tudo levedado. O fermento agiu em tudo, nas 3 partes de farinha, né? Isso é a primeira coisa que a gente atenta. A segunda coisa é que eu anotei assim, na medida de 1 para 1, se eu colocar uma medida de fermento e uma medida de farinha, eu teria uma mistura que não se suporta, porque o fermento vai criar as bolhas de ar e a quantidade de farinha, que seria menor do que o necessário, ela não vai, o glúten não vai conseguir encapsular essas bolhas de ar. Então ela explode, né? E se eu colocasse uma medida de fermento para 2 de farinha, rapidamente haveria crescimento. Mas depois ela murcha. Ela não se sustenta. Isso aí, dá uma pregação só isso aí. Mas vamos só resumir aqui, né? Aqui é tudo rapidinho, então vamos só resumir. Aqui não tem pregação, né? E se eu colocar, como a mulher coloca perfeitamente, uma medida para 3 partes de farinha, então o crescimento é perfeito e isso se torna pão, se torna um bom alimento. Mas se por acaso eu exagerar e colocar uma medida de fermento
para 4 de farinha, ele vai virar um alimento, mas é um alimento embatumado, porque ele deixa de crescer. Está pesado demais. Né? A gente aprende isso nas bases de confeitaria, eu estava conversando com o André, que isso me ajudou a entender. Né? Ou ele explode, ou ele murcha, cresce rápido e murcha, ou fica embatumado, mas pode ser o alimento perfeito. Né? E isso a gente vai viver com essas medidas aqui. E a gente entende que a gente pode associar isso à tricotomia da nossa existência. Né? Porque Jesus nos ensina a buscar o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Então eu vou ter o equilíbrio da minha tricotomia de corpo, alma e espírito para uma medida perfeita do amor de Deus. E é esse amor de Deus, na medida perfeita dele, que é única, soberana, não tem comparação. É essa medida perfeita do amor de Deus que vai tornar a tricotomia da minha vida, quando eu busco equilíbrio nisso, em alimento. Saudável. Um alimento saudável. Entende? E no fim de tudo, Jesus sempre fala e ensina a respeito, até na Santa Ceia, né? Do pão que é repartido por vós. Que a gente possa estar disposto a buscar equilíbrio, a viver no amor de Deus, para nos tornarmos pão, alimento para outras pessoas, mesmo que sejamos repartidos nas mãos de Deus, para alcançar como, onde, quando e quem Ele julga necessário, né? Porque Ele conhece as necessidades de cada um de nós, de todos os seus filhos. Mais alguma coisa que você quer comentar, amor? Sobre a importância do reino, você tinha falado. Não? Então a gente vai encerrar por aqui e a gente quer agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Tivemos aí as intempéries passadas, né, de 15 dias afastados, mas o Senhor nos deu vitória, Ele é bom em todo tempo, né, nos fez vencer mais um desafio. Somos muito gratos pelo amor de Deus, pela misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, pelo fato de Ele nos ensinar e nos revelar aquilo que ainda precisa ser mudado, transformado, né? E por isso nós rendemos graças ao Senhor. Quero agradecer também porque eu sei que Deus é fiel e é Ele quem pode pegar um pequeno vídeo, assim, simples, feito em família, né? Uma coisa doméstica e transformar isso num agente de transformação na vida de alguém. Ele pode levar esse pequeno vídeo aonde Ele quiser, da forma como Ele quiser, e alcançar almas abatidas, né? Espíritos desnutridos, e transformar essas pessoas, esses seres, em seus soldados, pessoas fortes, fortalecidas no seu amor, fortalecidas pela graça, né? E a gente crê assim, por isso a gente vai, sempre que possível, sempre que Deus quiser, a gente vai tentar perseverar na leitura da Palavra de Deus, enquanto ainda estamos aqui, fazendo a leitura do Novo Testamento, tá bom? E se Deus quiser, semana que vem a gente consegue voltar também, dando início aí no capítulo 14 do livro de Mateus, tá bom? Quero agradecer a todos, mandar um beijo para todo mundo. Quer falar alguma coisa, amor? Dá um beijo. Com Deus aí. Beijo, pessoal. Na paz.